senhores, senhoras, crianças, pessoas que estão me ouvindo nesta hora, outros que hão de ouvir. Eu gostaria que neste momento vocês ficassem sabendo que eu levei 70 anos estudando para falar o que vou falar nesta oportunidade. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que eu vou falar uma coisa hoje que vou contrariar mais de 1 milhão de religiosos no mundo. Para poder contrariar mais de 1 milhão de religiosos no mundo, eu não estou contradizendo a Bíblia, nem contradizendo a lei de Deus. Só queria apresentar a vocês o que eu descobri há mais de 70 anos atrás, estudando a Bíblia, sobre a cruz de Cristo. Há um grande engano, uma grande enganação a respeito da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em determinado lugar, onde estivemos numa escola dominical, quando relatamos um fato que aconteceu comigo numa igreja, uma pessoa leu um texto que Paulo fala que ele sentia alegria na cruz de Cristo. Sentia muita alegria, sentia alegre, sentia satisfação na cruz de Cristo. Então, nesta verdade, ali naquele momento, eu nada disse. Mas eu estou falando neste momento que eu sei que muitos internautas vão ouvir, vai ver e vai estudar. Inicialmente, eu gostaria que, enquanto eu estou falando, alguém lesse, vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo, lesse Lucas capítulo 22, no verso 44. Então, fala sobre a cruz de Cristo. Lucas 22, verso 44. A oração de Jesus. Tem um fato também que eu gostaria que vocês lessem, que é Mateus capítulo 3, verso de 11 e 12. Que também está relacionado aos fatos que eu vou falar aqui agora. Mas o caso que eu vou falar sobre a cruz de Cristo parece uma coisa diferente do que eu vou falar. Mas não é não. Eu vou falar um fato quando Jesus se encontrava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Para muitas pessoas, em primeiro lugar, o sofrimento de Jesus na cruz foi o centro físico dessa situação da cruz de Jesus. Estudiosos, filósofos, doutores em termos de lei religiosa têm falado sobre a cruz de Cristo. Mas no momento agora, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que tem um hino que fala sobre o Getsemane, e eu vou cantar este hino. E depois eu vou fazer a exposição do hino, para poder nós termos certeza do que é a cruz de Cristo. Esse hino, ele diz assim: para o jardim foi meu Jesus, aí está, com Deus a sós. Com o seu plano concordou no Getsemane atroz. Oh, quanto ali por nós sofreu no Getsemane atroz. Só a lutar enfim venceu no Getsemane atroz. Estava Jesus com os apóstolos no Jardim das Oliveiras. E naquele lugar, Jesus chamou os apóstolos para orarem com ele. Que ele sabia que estava chegando o momento dele começar o seu sofrimento nas mãos dos inimigos. E os apóstolos ali estando com ele, a Bíblia diz que foi dormindo.
ao invés de orar com o Senhor, ficaram dormindo. Jesus saiu uma distância um pouco longínqua deles e, ajoelhando ali, fez uma conversa com Deus Pai. Naquela conversa, nós entendemos que Jesus viu todo o sofrimento que ele iria passar. Nós entendemos que Jesus ia ser escorraçado por todos. Nós entendemos que Jesus iria apanhar muito. Nós entendemos que Jesus ali, ele estava vendo que iriam colocar sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Nós estávamos sabendo que Jesus naquele momento estava vendo, ele via porque ele era um Deus, ele sentia porque ele era um Deus, ele sabia porque ele era um Deus. Então, Jesus estava vendo todas aquelas coisas que iriam passar com ele. Ele estava vendo que ele ia chegar sobre os chefes religiosos da época, o sumo sacerdote, enfim. Ele sabia que ia chegar diante dessas pessoas e ia arranjar testemunhas falsas contra ele. Ele sabia essas coisas todas. Mas ele sabia também que ele é um Deus. Ele sabia também que ele se fez homem. Ele sabia também que aquelas amarguras, naquele momento ali, ele tinha que decidir com Deus Pai se ele prosseguia em frente ou se ele parasse ali. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. São todos pecadores. Agora Jesus, sendo Deus, se fez homem, estava ali no meio dos homens. Os seus apóstolos estavam de longínquo, dormindo. Ele ali estava de joelho, conversando com o Pai. Mas agora a Bíblia diz, meus prezados amigos, que Jesus começou a orar com tanta intensidade que o seu suor transformou em sangue. E a Bíblia diz, em Relações Novas, que o sangue rolava pelo seu corpo e caía no chão. E Jesus ali orando e falando com o Pai. Para Paulo, Jesus, quando falou com o próprio Deus, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Senhor, se possível, passe de mim esse sofrimento todos. Contudo, esta é a grande realidade. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus falou, falando com Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E naquele momento, quando Jesus terminou a oração de falar com o Pai, já o sangue derramando pelo seu corpo ali no chão, chegou o grupo dos sacerdotes com vara-paus, e junto a ele estava o traidor, Judas Iscariotes, e beijou o rosto de Jesus. Aquele símbolo seria dizer que Jesus era o Cristo. E Jesus teve a coragem de dizer assim, a quem buscai? O Jesus Nazareno. Sou eu aqui, eu sou o Jesus Nazareno. E agora, meus amigos, a amargura começaram, eu numa sensação de um pecador, um pastor pecador, me sinto triste em saber o sofrimento de Jesus. Aquele grande sofrimento de Jesus. Começou ali o sofrimento. Rasgaram sua roupa, tiraram naturalmente os seus vestimentos, que aconteceu na cruz. Agora ali, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Machucaram Jesus, começaram a espancá-lo ali. E foram levados na presença do sumo sacerdote da época, que hoje quer dizer Papa. E foi ali que eles decidiram que Jesus deveria morrer. Arranjando falso testemunho, Jesus via aquilo tudo. Ele sofreu aquilo tudo. Foi levado na presença do governador. O governador queria se apresentar falando algumas besteiras. Jesus repreendeu o governador. Jesus estava ali sofrendo todas essas causas, todos esses momentos. Eu estou correndo com a história porque é demonstrativo hoje a apresentação. Quando chegou o ponto final, que seria finalmente na cruz. Jesus antes tinha provado que ele tinha poder sobre a morte. Mas as pessoas não acreditavam. Seria preciso que ele provasse que ele tem poder sobre a morte. Que ele está vivo.
ele tinha que provar isso. E agora, meus amigos, Jesus agora, finalmente, depois dessas coisas todas, entre o marginal e Jesus na prisão, o governador querendo salvar Jesus daquele sofrimento, como era de costume, poderia soltar uma pessoa na ocasião da festa. Então, o homem que era o governo da época pediu que o povo escolhesse ou Barrabás, um bandido famoso na época, ou então Jesus, para que pudesse salvar Jesus. Quando foi colocado Jesus Cristo diante do povo e Barrabás também diante do povo, alguém gritou lá de baixo: se você soltar esse homem, referente a Jesus, você não é amigo de César. É difícil. Se fosse inimigo de César na época, estava morto. O governador não queria morrer. Então ele perguntou: qual destes dois vocês querem que eu solte? Começaram a gritar: não, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Jesus estava vendo aquilo tudo, ele sentia. Ele sabia antes que ia passar por aquilo. E o governo olhou para o povo e falou assim: o que eu vou fazer com esse homem chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim, o governador achou que, como a lei não podia fazer mais nada, ele falou assim: vou lavar minhas mãos diante do sangue deste justo, e já que vocês estão querendo fazer isso, vocês são religiosos, que vocês façam. E quem crucificou Jesus foi Roma, não foi o governador. Há uma lei, quem quiser procurar isso, está lá em Madrid, ou então num livro meu chamado Os Fortes e os Fracos da Igreja. A lei que condenou Jesus à morte está lá. É um processo, está arquivado lá em Madrid. Quem quiser pode ir lá procurar. Ou então procura meu livro, que é Os Fortes e os Fracos da Igreja, que diz sobre a lei, nome das pessoas. E Jesus foi condenado à morte. Mas o caso agora, vamos pensar um pouco. Naquela época, o governo organizou uma lei que seria o seguinte: todo marginal, perigosos, que estavam presos, seriam presos, eles morreriam na cruz. Fizeram uma cruz de madeira para cada um, e naquela cruz dizia o seguinte: para servir de espetáculo, para outros não fazerem o que aqueles criminosos que fizeram anteriormente fazer. E com isso, colocaram uma linguagem lá em Lucas, né? Dizendo o seguinte: que todo maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Estava falando de modo geral, a qualquer pessoa que fosse pendurada no madeiro seria maldito por lei. A Bíblia em vários lugares relata que Jesus, quando aceitou, que ele podia dizer não, acabou, ele é o Deus, aceitou ser crucificado na cruz, ele se tornou maldito por nós, isso a Bíblia diz. Mas acontece, meus amigos, que esses 70 anos que eu levei estudando, eu não tinha a convicção de que agora eu vou falar para vocês, que vocês estão me ouvindo, a palavra-chave de toda essa circunstância, de todos esses fatos, julgando favorável à palavra de Paulo, um centurião, chefe religioso, um intelectual, um grande homem, que se tornou evangélico deixando Roma e seguindo a Jesus com suas ideias, suas franquezas. Ele não tem momentos que ele fala, como eu falei anteriormente, que ele sentia alegria, prazer na cruz de Cristo. Pensamos, será que um intelectual que se julgou amigo de Jesus, crente de Jesus Cristo, ele sentiria prazer em ver um homem ser morto na cruz e ser chamado maldito? É isso que é a cruz de Cristo? Não acredito. Isso eu não acredito. Por não acreditar, é que eu vou dizer a vocês o que é a cruz de Cristo. Vou exemplificar uma coisa. Digamos que João, isso é um nome fictício. Alguém fala com ele assim:
A Bíblia diz que você tem que carregar a sua cruz. Ele vai ter que fazer de madeira uma cruz e botar no pescoço? É isso? É isso? Analisa comigo. Será que quando fala que cada um deve carregar a sua cruz, é fazer um crucifixo e colocar no pescoço? É isso? É isso que muitas pessoas estão pensando. Há muitos anos. Milhares de pessoas pensam assim. Alguns religiosos também pensam assim. Exemplo, um dia eu fui chamado para pregar numa igreja evangélica e chegando lá, antes de eu estava preparando uma mensagem, eu ia pregar sobre a cruz, o símbolo da maldição. Então, quando eu cheguei naquela igreja, houve um fato interessante. Primeira coisa que eu vi, no púlpito da igreja era uma cruz. Eu ia pregar sobre a cruz, dizendo que aquilo era um símbolo de maldição. Olhei a igreja toda, estava toda cheia de cruzes na igreja evangélica. Agora, o que fazer? Será que eu vou continuar à frente, eu vou pregar aquela mensagem que Deus me deu, ou vou mudar a mensagem ali? Não. Deus me deu a mensagem, eu vou falar. E eu preguei naquela noite. Eu acho que eles gostaram, porque pouco tempo depois me convidaram para pregar de novo na igreja deles. Então gostaram. E eu estou falando essas coisas todas para dizer o seguinte. O que é então a cruz de Cristo? É aquele madeiro? Para mim não é. Os estudos que nós fizemos, não é. Pela realidade que nós fizemos, não é. Porque cada um tem uma cruz a carregar. A cruz ali é o compromisso moral, religioso e cívico que a pessoa tem para com o mundo. Essa é a cruz. O simbolismo de cruz não se triz no negócio de madeira. Não é isso? Não se triz no negócio de madeira. Eu tenho falado para muitas pessoas em minhas reuniões que se eu tivesse que carregar no pescoço uma cruz, eu carregaria um túmulo vazio. Porque é o símbolo de que Jesus venceu a morte. Sozinho venceu a morte. E a cruz de Jesus é o compromisso que ele teve com Deus no Getsemane. E aquele hino fala: para o jardim foi meu Jesus para estar com Deus a só. Com o seu plano concordou. Jesus concordou com o plano de Deus. Na hora que ele concordou com o plano de Deus, queria sofrer aquilo tudo e ia morrer na cruz, o sangue derramou, o seu suor e caiu no chão. Aquilo era um compromisso da cruz de Cristo. Se vocês agora estão me ouvindo, talvez não pensem que você tem uma cruz, você tem uma cruz a cumprir. Mas não é carregar um negócio de madeira no pescoço, não. É a sua vida total. É um cruzeiro. É uma cruz que você tem que cumprir. Por isso, o símbolo é esse. Cada um deve carregar a sua cruz. E a cruz de Jesus era o compromisso que ele teria de sair do céu, tornar-se homem, sofrer, morrer na cruz para nos salvar. E a cruz continua sendo o símbolo da maldição. Ninguém vai mudar a lei porque Jesus não mudou. Se a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, conclui-se que o madeiro, aquela cruz, é o símbolo da maldição. Por isso Jesus tornou-se maldito por nós. Agora, analisa bem. Vamos repetir. A cruz de Jesus é o compromisso de salvar o pecador maldito, miserável, covarde. O pecador que não tem desejo de fazer coisas boas. O pecador que está com a mente cheia de porcarias. O pecador que é covarde. O pecador que trai. Esse é o doente. E a cruz de Jesus é pesada. Não é um pedaço de madeira carregando no pescoço, qualquer que seja. A cruz de Jesus maior é todo o seu compromisso que ele tem e vir à terra para salvar o homem. A Bíblia está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, lá no verso 12 em diante, escrito: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. A saber, os que querem seu nome, as quais não nasceram nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso não é simbolismo, isso é realidade. A Bíblia diz que Jesus falou: sem mim, sem Jesus, nada você pode fazer. Então analisa bem, não fale para as pessoas que a cruz de Cristo é um madeiro. Isso é bobagem. A cruz de Cristo foi incompleto todo o trabalho e o sofrimento que ele teve por nós pecadores.
E ainda mais, não nos deixou órfão. A Bíblia diz que ele falou assim: irei para o Pai, deixarei entre vós o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Este convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a cruz de Cristo é o compromisso total de salvar você que está me ouvindo. Compromisso total de salvar qualquer pecador que queira ser salvo por ele. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa tranquilidade em saber que cada um tem que carregar a sua cruz. Não é um pedaço de madeira, é a sua vida total diante de Deus. Amém?